Olá, antagonistas! Nem no carnaval a gente para. Antes do carnaval, você já viu aqui uma exclusiva da TV Antagonista mostrando que Lula não é só o mais votado, ele também é o mais rejeitado. Essa mesma pesquisa que apontou uma quase malufização do PT, aquele que passa para o segundo turno, mas que também ninguém está muito afim assim de votar nele, apontou outras coisas muito reveladoras também com relação ao governo Michel Temer. E a gente trouxe o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas para mostrar para a gente essa fotografia do Brasil. Murilo, vamos lá abastecer o carnaval do pessoal de política? Vamos lá, mano. Bom, o carnaval do Michel Temer não tá muito bom, porque, embora mais gente conheça o governo, porque mais gente está opinando sobre o governo Temer, a opinião piorou. Antes, a desaprovação era 55,4% e subiu para 66,6. Não tá bom isso aí, Murilo, não tá bom, tá quase... Não tá nada bom pro presidente Michel Temer. Não tá nada bom. Não tá bom isso aí. Tá muito difícil pro Temer. Eu acho que ele, assim, o exemplo que a gente cita, muitas vezes, são atitudes, né? Eu acho que tá faltando pro Temer melhorar algumas atitudes. Tipo? Ao nosso ver, dois grandes problemas fazem a popularidade do presidente não melhorar e estar piorando. O primeiro é a agenda da corrupção, que ela não mudou. Para quem lê o Antagonista, como eu, todo dia, o antagonista está igual. A corrupção, os assuntos são os mesmos. E os personagens, então, que não mudam? Saiu, teve o impeachment, os personagens estão todos lá? O antagonista não muda, os personagens são os mesmos. Então, para nós facilita, né? Porque a gente pelo menos já conhece. Os assuntos são os mesmos, a pauta da corrupção é a mesma. Então esse eu acho que é um problema do Temer. E o segundo grande problema do Temer é a questão do desemprego. Hoje 70% dos brasileiros, aqueles que têm emprego, estão com medo de perder o emprego. Então não adianta ficar vendendo que a economia está melhorando, como os empresários dizem que está, até pode estar melhorando mesmo. Os sinais são estes, só que na cabeça das pessoas o medo do desemprego é muito alto. Então essas pessoas que estão com medo de perder o emprego, também não tem, a autoestima delas está baixa. Isso é muito ruim para o governo, faz com que na economia tenha uma dificuldade de ter a percepção de que a economia realmente está melhorando. E tem uma diferença, eu acho, entre o que, de repente, esse pessoal do governo, com esse jeito mais antigo de governar, vê como perspectiva de melhora, que é a visão de longo prazo do empresariado e o sentimento de quem é o trabalhador comum. Porque o empresariado, quando ele fala assim, olha, estamos numa draga, quer dizer que ele não está planejando para o futuro crescer a empresa e não está voando de primeira classe. Mas o filho dele está na escola, ele tem médico, ele tem casa. Na vida do trabalhador, tá ruim é não ter dinheiro para pagar a luz. Exatamente, Amanda. E outra coisa que chama muita atenção, na visão do trabalhador, ele não pensa no longo prazo, ele pensa no curto prazo. É vida de emergência, né? Vida de emergência, quer dizer, não adianta dizer, no final do ano, no começo do próximo ano, certo? Não, ele quer saber o hoje. Ele precisa pagar a conta agora. Precisa comer amanhã, precisa comer hoje, as contas estão atrasadas. E esse lance da FGTS aí, não deu uma... Olha, a grande dúvida que eu tenho com relação ao FGTS é para que essas pessoas usarão esses recursos? É para pagar as dívidas? Então só vai ser bom para os bancos, certo? Não para o comércio. Talvez, se as pessoas usarem esse dinheiro, a grande maioria usar para pagar a conta, quer dizer... Não tira o medo do desemprego. Não tira o medo do desemprego, porque se elas estão com medo de desemprego, elas não vão às compras. Essas pessoas estão com medo, né? De fazer novas dívidas, né? Bom, mas isso acabou batendo, então, na pesquisa eleitoral que você fez. A pesquisa eleitoral, que está no mesmo rodo disso, ela é estimulada. Quando eu falo estimulada, quer dizer que vocês sugeriram os nomes. Você mostra um disco com os nomes que foi colocado naquele disco de possíveis candidatos à presidência da República. Por que você fala disco? Por que é tão importante ser o disco? Porque o disco, na verdade, não tem ninguém na frente em primeiro ou segundo lugar. O disco é que é o seguinte, não é uma lista, porque na lista o cara aponta o que está em cima, não é? Normalmente, mas não é bem assim, porque se você fizer uma pesquisa, a gente já fez essa experiência, com a lista ou com o disco. Se o candidato é rejeitado, ele pode estar em primeiro que ele também não vota, certo? Mas normalmente é feito um disco para não dar preferência a nenhum dos candidatos. Então é redondo, assim, redondo, você mostra. Você mostra e como que você escolhe quem está lá?
Na verdade, a gente coloca os nomes que estão em voga, né? Aqueles nomes que a gente acha que podem ser candidatos à presidência da República, e a gente conversa com muita gente também que, às vezes, palpitam, que diz, esse pode ser, aquele não pode ser, certo? Para entrar no disco. Mas, normalmente, todas as empresas de pesquisa, 90% dos nomes são os mesmos. Bom, a gente tem um cenário aqui. Então, vamos ver. Em todas elas, o que tem em comum é que no primeiro turno, o Lula ganharia. Sim, hoje o Lula ganharia a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. Mas os nomes todos, o que eu vejo é que estão muito embolados. Nomes que já foram muito fortes, com novatos da política. Porque a gente tem o Lula com 22,6%. Aí o Aécio com 12,9%, empatado com a Marina 12,6%, empatado com o Bolsonaro 12%, empatado com o Joaquim Barbosa 11%. E aí Ciro Gomes, Michel Temer e Ronaldo Caiado atrás. Exatamente. É muito ruim o percentual hoje do presidente Michel Temer, né? Para quem está na presidência da República. 3,8%? Em torno de 4%. É um nanico. Quer dizer, não é bom para ele. E o que chama atenção é o segundo colocado. Qual deles hoje, se a eleição fosse daqui uma semana, 10 dias, iria ao segundo turno? Aécio, Marina, Bolsonaro ou Joaquim Barbosa? Exatamente, fica a dúvida de quem iria. Aí é que eu acho que o Lula pode, ou não, ter até uma influência em quem escolheria de adversário. Né? Bom, aí tem um que você botou o quê? O Alckmin. O Alckmin. Botando o Alckmin, fica pro segundo turno Lula, aí Marina Silva... Aí trocou o Aécio pelo Alckmin. Mas aí fica na mesma. Fica praticamente na mesma. Lula, mas aí o Geraldo Alckmin fica pior do que o Bolsonaro? Exatamente. O que chama a atenção do Geraldo Alckmin, ao meu ver, que ele é o governador do principal estado brasileiro, né? E já foi candidato a presidente da República, inclusive já foi ao segundo turno de uma eleição presidencial. Certo? Então, na verdade, assim, a situação do governador Geraldo Alckmin, ela requer cuidado. E o Aécio está no Senado, não é que ele está de governador, ele tem menos visibilidade, será? Exatamente. O que mostra também que na eleição de segundo turno brasileiras é um pouco de dúvida, né? Se você pega o caso da Marina, a Marina chegou a liderar as eleições presidenciais no primeiro turno, em um certo momento da eleição, né? E hoje também o que me chama a atenção é que é todo mundo com percentual baixo, né? Baixo. Só que mostra o seguinte, a hora que der segundo turno, isso aqui vai ficar maior que o Lula, né? Porque eles todos juntos têm bem mais que o Lula. Bem mais que o Lula. Marina, Bolsonaro, Alckmin, aí o Bolsonaro aqui, crime ambiental, atropelamento de tucano. Exatamente. Assim, o Jair Bolsonaro, assim, ele é um presidenciável com chance. Coisa que há 6 meses atrás, se eu dissesse aqui, talvez você não desse muita atenção. Mas hoje o Jair Bolsonaro é um candidato com chances de disputar um segundo turno numa eleição nacional. Você acha que aí você colocou o João Dória? Exatamente. Pelo PSDB? Pelo PSDB. O João Dória é um Porque candidato... você quer o quê? Arrumar briga no PSDB? É isso que você quer? Todos me perguntam, mas a intenção... É isso que você quer? Não é essa, é criar intriga. Não é criar intriga, não. Ele já teve que sair para se explicar por sua causa, eu acho. É mesmo? Vai. Não posso acreditar. É verdade. Aí a intenção de colocar o João Dória é o fato novo da eleição. O João Dória, ao meu ver, hoje, ele é um fato novo da eleição. Ele é um prefeito. E ele tem mais que o dobro do presidente da República. Mais que o dobro do presidente da República. E outra coisa, ele é pouco conhecido da população. Se a gente fizesse um extrato de só quem conhece o João Dória, certo? Eu não tenho dúvida que o João Dória hoje já estaria em primeiro lugar para a presidência da República. Das pessoas que conhecem o João Dória, certo? Gente, o homem tem um mês de governo. Como é que a pessoa... Na verdade é o seguinte, vamos ser justos. O João Dória, ao meu ver, vendo de longe, vendo lá de Curitiba, certo? As atitudes, né? Ele conseguiu pescar isso muito bem, porque hoje a população sabe que as prefeituras estão quebradas, que o governo dos estados estão quebrados, mas ele está acertando demais nas atitudes. Que tipo de atitude você acha? O jeito com que ele se comunica, o jeito com que ele está agindo, transparência, ele é claro, ele não foge, ele está todo dia nas mídias sociais, postando, falando. As atitudes dele são muito boas. Eu acho que ele acertou nisso, nas atitudes. Ele é diferente. A população está vendo o João Dória um político diferente. Eu acho que esse é o forte do João Dória. Se ele cometeu o risco de tomar atitudes, começar a se postar igual aos outros, ele naufraga rápido. O forte do João Dória hoje é a atitude.
Eu te diria que não é nem a gestão dele, que as pessoas pouco conhecem como ele está gerindo por dentro a Prefeitura de São Paulo. Mas as atitudes deles são muito diferentes das atitudes dos outros políticos. O que eu vejo é que, do ponto de vista da comunicação, ele cortou algo que era muito tradicional no marketing político, que é ter a sua comunicação filtrada por um grupo que seria dos ditos especialistas e dos intelectuais da sociedade, que é um grupo que, ao longo dos anos, pouco entende da maioria das coisas que se passam na cidade e fala de coisas que não fazem a menor diferença para a população em geral, falam rame-rame que ninguém está interessado. Por exemplo, aqui em São Paulo eles ficam falando arte de rua, street art, que nem o pichador concorda com o que essa gente louca fala. Sabe, assim, as pessoas falam de uma coisa que é da classe social delas, que é a minoria da cidade, que não tem a ver, e ele conseguiu cortar essa comunicação. É uma coisa muito diferente que está acontecendo, mas você acha que isso tem apelo nacional? Nacional. Eu acho que hoje ele está conseguindo mostrar para o Brasil, lógico, pelo tamanho do estado de São Paulo, pela força. Mas é uma cidade, Murilo. Mas é a principal cidade do país, né? Onde a mídia inteira hoje cobre João Dória. Um mês que o cara tá... Ó, a mídia lá, em Curitiba, lá, a gente ouve muito falar em João Dória. Em blogs políticos, todo mundo comenta João Dória, as atitudes dele. As causas que ele está brigando, como ele se comunica. Ele se comunica para o Brasil inteiro hoje, porque a comunicação mudou também, né? Sim. Certo, hoje não é mais o filão da comunicação, você acha que ele está explorando bem? Exatamente. E agora, vou falar uma coisa aqui que talvez muitos não gostem, né? Quando muitas vezes ele critica o Lula, algumas coisas que a gente vê dele, ele está nacionalizando a política também, né? Eu acho. O Lula não é um personagem de São Paulo, da cidade de São Paulo. O Lula é um personagem nacional. Então, isso vai para o Brasil inteiro também. Então, assim... Eu já até perguntei para ele, porque ele varre um negócio, fala do Lula. Ele pinta não sei o que de cinza, ele fala... O que o Lula tinha a ver com... eu acho então, também. Isso já é uma sinalização. Eu acho também. Pode ser uma sinalização, né? Pode ser um ato falho. Não sei o que está na alma das pessoas. E agora vamos para a parte que interessa, que você já viu aqui, em primeira mão na TV Antagonista, a história de que o Lula é o mais rejeitado como presidente do Brasil. A gente tem aqui a rejeição, os mais rejeitados. Lula, 45%, Aécio Neves, 25%, o Michel Temer, pouco votado e muito rejeitado. Eu vou te confessar que eu achava que a rejeição ao Jair Bolsonaro era mais alta, é 17,9%. Marina Silva, 12,3%. Roberto Justus, 9,9%. Geraldo Alckmin, 9,9%. Ciro Gomes, 9%. Joaquim Barbosa, 7,3%. O que leva um candidato a ser rejeitado? A rejeição, ela vem de diferentes fontes. O Lula é rejeitado por quê? Olha, uma coisa é clara. O Lula não pode dizer que a rejeição dele é por falta de conhecimento do nome dele, ele não conhece. O não conhece é um motivo de rejeição. Às vezes, se eu colocar você para candidato à presidência da República, você poderia ter uma rejeição alta. Mas daí você pergunta por que rejeita a Madeleine, as pessoas dizem, porque eu não conheço, porque eu não sei quem é. Esse poderia ser um motivo da sua rejeição. Lógico, você é bem conhecida, agora você está famosa, certo? Graças à TV Antagonista, Mário, Diogo, Cláudio Dantas. Pode continuar. Aí o que acontece? Esse pode ser o motivo da rejeição, que não é o caso do Lula. O Lula, a rejeição dele é por algum motivo, certo? Por que será, Brasil? A rejeição do Aécio porque vocês implicam motivo. Com as pessoas. Vocês implicam com as pessoas injustamente. A rejeição do Aécio é por algum motivo, certo? A do Michel porque ele Temer, é conhecido. Também por algum motivo, certo? Aí você pega a do Roberto Justo, já pode ser por desconhecimento, apesar de ser um artista. Porque não é... Entendi. Que não é conhecido. Agora, tem uma outra forma que eu vou falar aqui que ninguém fala. Essa é uma forma de rejeição que você baixa a rejeição dos políticos perguntando assim. Essa é uma forma que eles adoram quando você pergunta assim. O Lula, o Aécio, o Michel Temer, quando a pesquisa é divulgada assim, eles adoram. Porque a forma cruel de você ver a rejeição de um político que eles odeiam é você fazer a seguinte pergunta. Com relação ao Luiz Inácio Lula da Silva, você me diria que com certeza vota, poderá ou não votaria de jeito nenhum? Aí eu estou colhendo a rejeição individual dele. Eu não estou comparando com outros nomes. Aí a rejeição de todos eles aumenta. Porque quando você coloca em qual você nunca votaria, o cara diz que você distribui, a rejeição. você escolhe assim, quem é o que você
não vota de todos. Dentre esses nomes. Entendeu? Mas Qual se desses você, candidatos? mas por exemplo, o cara que nunca votaria em um, pode ser que ele nunca votaria também em Também nos outros dessa lista. Exatamente. Então, na verdade, quando você quer aferir realmente a rejeição dos candidatos pura, que a gente fala, você pergunta com relação a ele. Você me diria que, com certeza vota, poderia votar ou não votaria de nenhum dos que conhecem, certo? Então, muda muito. Murilo, para a gente terminar, eu acho que a eleição de 2018 vai ser definida mais ou menos como num programa policial, entendeu? Você vai voltar lá para Curitiba, você. Ainda muita gente da cena política nacional vai fazer companhia para você lá em Curitiba, né? Nós todos esperamos. Pretendo até visitar algumas pessoas em Curitiba, visitarei com todo o meu espírito cristão em Curitiba. Se puder fazer entrevista também, farei entrevista em Curitiba. Mas eu acho que o que vai definir no fim, sem brincadeira, o que vai definir no fim vai ser isso. Não tenho dúvida. Eu acho que a pauta dos políticos, eles querem torcer. Mas a pauta das pessoas é isso. É quem está envolvido em corrupção e quem não está. Concordo plenamente com você. Eu acho que quem vai conseguir ser candidato, porque existe uma dúvida também, se o Lula consegue ser candidato ou não. Você quer dizer que você vai estar solto? Não estou dizendo que vai estar solto. Eu estou dizendo se ele vai estar elegível ou inelegível. Que ele pode se tornar inelegível. Sim. Certo? Ele pode ter uma condenação, não ser preso, mas se tornar inelegível como muitos políticos. Sim. Então essa é uma dúvida que fica. Certo? E os demais? Os demais serão, esses que estão nas pesquisas hoje, eles serão incluídos na delação? As famosas delações que vêm pela frente da Odebrecht, eles estarão dentro delas, eles serão atingidos por elas. Então ninguém sabe hoje a fundo como será o quadro de 2018. A gente tem a fotografia, surge outro nome, a gente tem a fotografia do momento de hoje. Enfim, uma política como você nunca viu, nós estamos vivendo aqui no Brasil. É depuração, ainda bem. Boa volta a Curitiba! Esse é o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. Prazer receber você aqui na TV Antagonista. Muito bom. Foi uma honra ter participado com vocês e sempre à disposição. Valeu.